Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem ascendente no signo de Câncer e eu vou explicar rapidinho por que essa leitura é só considerando o ascendente. No mapa astral, o ascendente ele mais ou menos demarca aonde fica cada um dos signos das 12 casas que são lidas dentro do mapa. Além disso, o ascendente ele está conectado com a parte da identidade na qual a gente está mais consciente, no sentido de que geralmente é mais ou menos aquilo que nós escolhemos ser, aquilo que a gente conscientemente sabe de nós mesmos, aquilo que nós conscientemente entendemos das nossas escolhas, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente faz. Além disso, o ascendente também pode falar um pouco do nosso corpo e de como a gente mais ou menos conduz a vida. Por isso também essa leitura pode dizer um pouco para vocês aquilo que fica razoavelmente escondido de vocês, no sentido de que questões e situações que vocês não estão lá tão conscientes assim, tá bom? Três de paus, cavaleiro de espadas, pajem de paus. Tá difícil de cair carta pra vocês hoje. 4 de espadas. Os amantes e a imperatriz. Três de paus e cavaleiro de espadas. Ao mesmo tempo que vocês estão num momento de razoável vitória, pelo menos a primeira etapa de uma grande vitória daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão conquistando, ao mesmo tempo isso tá vindo junto com mais ou menos assim, pessoas se comunicando de maneira não muito agradável com relação a que vocês estão fazendo e especialmente com relação às conquistas de vocês. De certa forma, tem algum tipo de questionamento no entorno, sabe? Geralmente o cavaleiro de espadas, ele representa alguém que não sabe se comunicar muito bem e que geralmente acaba nos magoando bastante pela forma como se comunica. Ao mesmo tempo que daí pode ser também uma questão direta com relação ao 3 de paus, que é esse momento de razoável conquista. O pajem de paus daí também, essa questão da conquista, ela não tá vindo sozinha no sentido de que talvez uma ideia esteja puxando a outra, sabe? Agora que vocês testaram mais ou menos alguma coisa que vocês queriam fazer e aí vocês estão vendo também agora, cancerianes, as coisas dando um pouco certo, novas ideias começam a surgir no sentido também de novas possibilidades daquilo que vocês estão fazendo. Mas é um momento de ter um certo tipo de cuidado, porque essas ideias, ao mesmo tempo, elas estão vindo com opiniões muito desagradáveis com relação àquilo que vocês estão fazendo. Tecnicamente, o cavaleiro de espadas, essa pessoa problemática ou aquilo que é dito para nós de maneira extremamente agressiva, grosseira e não construtiva, simplesmente, sabe? É uma opinião que tem uma tendência a destruir alguma coisa, sabe? Esse tipo de situação, ele não é um problema que vocês têm que resolver, canceriane, porque não é uma coisa praticada por vocês. Mas, infelizmente, também é uma coisa que machuca e que magoa. Por isso, também tomem cuidado para que essa opinião das outras pessoas não coloque vocês numa posição de paralisação, porque o 4 de espadas, ele representa mais ou menos isso, um momento de... Geralmente o 4 de espadas é uma paralisação para pensar nas coisas que estão acontecendo, para refletir,
Porém, eu acho que essa paralisação, ela pode ser uma paralisação de dor também, sabe? No sentido, ou até de cansaço, de estafa, sabe? Tipo, não vou brigar com essa pessoa, eu não aguento mais, sabe? Mas aí também o cuidado que vocês devem ter é que, de fato, eu acho que não vale a pena realmente brigar com a vibração do Cavaleiro de Espadas, porque ele também não vai aprender. Não é o tipo de pessoa que está aberta a aprender, a se comunicar de forma diferente também. Mas aí é para vocês terem cuidado, porque daí pode também bloquear vocês. Na realidade, não bloquear, mas parar o desenvolvimento que vocês estão tendo agora, sabe? Esse momento de parada pode levar vocês, sabe, a não continuar nesse momento de conquista, de certa forma. A combinação aqui de baixo, 4 de espadas, os amantes e a imperatriz. É um momento também para vocês cancerianos de muito trabalho, de muita dedicação em alguma coisa, de vocês estarem fazendo alguma coisa que vocês sempre quiseram fazer. Eu acho que os amantes e a imperatriz é uma combinação muito boa, porque coloca mais ou menos o desejo de vocês, ele tá tendo algum tipo de prática, ele tá tendo algum tipo de saída, vocês estão trabalhando isso, vocês não estão só querendo fazer alguma coisa. Então é um momento razoavelmente muito bom com relação mais a trabalho, tá? Esse recado para vocês terem um pouco de cuidado com relação àquilo que está sendo dito, mais referente às conquistas recentes de vocês, isso também vale para as questões de relacionamentos íntimos, né? Porque os amantes, ele também fala um pouco do desejo que pode ser também desejo por outras pessoas, né? E o naipe de paus, ele fala de uma paixão, né? Ele pode estar falando, se eu olhar essas cartas em termos de relacionamentos amorosos, eles também estão falando de coisas pelas quais, ou pessoas pelas quais vocês estão apaixonados. Então também é um pouco um momento de cuidado para que também essa opinião do Cavaleiro de Espadas não prejudique uma paixão que vocês estão tendo, né? E não coloque assim um certo tipo de desconfiança desnecessária com relação às ideias ou aos desejos de vocês, né? Mas eu acho que com os amantes e a imperatriz tem muito trabalho saindo dessa conquista, sabe? E eu acho que por mais que possa ser bem grande a conquista de vocês agora, ela é só o começo, sabe? É só mais ou menos a primeira fase de crescimento. Tem sim muito mais coisa vindo por aí, não só em termos de possibilidade, mas também porque vocês estão trabalhando muito para conquistar isso, sabe? A Imperatriz é uma carta de muito, muito, muito trabalho. Claro que trabalho com retorno, trabalho com remuneração, é um trabalho que não é apenas desgaste ou estafa, ele com certeza tem um retorno muito positivo, mas também é uma carta assim, a Imperatriz meio que não dorme, é uma relação direta que eu faço. Então pode ser um momento bem cansativo agora para vocês, mas muito positivo no geral. Vou tirar mais umas cartinhas para ver o que vem junto. Temperança, que eu coloquei em cima do Cavaleiro de Espadas, porque era para mim pensar um pouco o que vem junto com o Cavaleiro de Espadas. Temperança e 2 de paus. A temperança, ele é o princípio do equilíbrio. E aí, de certa forma, é o princípio do equilíbrio emocional, mas tendo consciência de que quando a necessidade do equilíbrio emocional aparece, é uma indicação de que a gente não tem esse equilíbrio, tá? Então, na realidade, também com o 2 de paus, ele representa, especialmente nessa carta aqui, que ele é o deus romano Janus, o deus que tem 2 caras, né? Uma cabecinha grudada na outra. A ideia desse deus é a questão da perpétua mudança e a perpétua decisão, né? E aí, a cada nova decisão que a gente toma na nossa vida individual, algo muda, né? A temperança daí, eu acho que, de certa forma, cancerianes,
É o momento também de vocês aprenderem a diferenciar essa opinião mais nociva, no sentido de que eu acho que, infelizmente, isso pode ser uma infeliz presença na vida de vocês, mas que isso também existe para que vocês aprendam a manter um pouco a cabeça mais fria, a cabeça mais equilibrada, ou como chegar nesse equilíbrio toda vez que essa energia se apresenta. Porque provavelmente essa não vai ser o único momento que o Cavaleiro de Espadas se mantém muito presente na vida de vocês. Eu acho que esse é um momento importante também de vocês aprenderem a encontrar um certo tipo de equilíbrio para manter essa energia neutralizada. Porque a questão das decisões que vocês estão tomando na vida de vocês atualmente, todas elas são muito importantes. E todas elas estão causando um impacto importante na vida de vocês. O 2 de paus também é um momento em que a gente deixa finalmente o nosso passado para trás. E a gente começa de verdade a viver um novo momento. E aí também é interessante que nessa carta desse tarô, que é o Tarot of the Divine, ele foi criado por um asiático-americano. E aí ele teve uma ideia, assim, de juntar várias histórias de folclores diversos espalhados pelo mundo. Então, é um tarô que não segue, assim, uma única linha de história, sabe? Ele junta várias histórias diferentes, de várias culturas diferentes, né? E aqui nessa representação de 2 de paus, tem um cajado de madeira, mas aí o segundo é uma chave. Ao mesmo tempo aqui, me parece que ele é mais jovem do que essa face aqui. Então, de certa forma, também essa questão do Cavaleiro de Espadas não é a primeira vez que vocês são confrontados com isso, sabe? Talvez até no passado, na juventude, vibrações assim ou semelhantes a essa tenha levado vocês a tomar decisões que não foram muito boas. E aí agora também é um novo momento de reequilibrar essa questão, porque ao mesmo tempo que vocês iniciam uma caminhada, vocês também têm a solução para o problema de vocês. Eu acho que também é unir um pouco as coisas, no sentido de eu acho que a chave, na realidade, é de certa forma entender que a mudança é uma coisa presente na vida. E que ao mesmo tempo que essa manifestação aparece na nossa vida, ela também vai embora. Ela não é... É um momento de... Acho que também é o momento de vocês olharem para a vida prática de vocês, para a vida material de vocês, para onde o desejo de vocês levou, quais foram as consequências desse desejo, e entender que muita coisa positiva saiu dele. E que, portanto, não é necessário, eu acho, ter um momento de parada por causa dessa energia. Talvez até também o trabalho seja grande demais que vocês não consigam de fato parar. Mas eu acho que vai ter pelo menos uma vontade individual de vocês. De pensar assim, não, talvez seja melhor eu dar uma parada para refletir e tal. Porque o 4 de espadas, ele não é necessariamente um afastamento das pessoas. Por isso a pessoa tem essa necessidade de meio que pisar no freio, vamos parar. Tipo, preciso de um tempo, sabe? Também em termos de relacionamentos amorosos, daí com essas duas novas cartas, é importante também vocês entenderem que o equilíbrio principal que precisa existir em todo relacionamento amoroso é o interno. E aí, tanto o interno no sentido de você com você mesmo, mas também em equilíbrio com a outra pessoa, conversando com a outra pessoa. E aí, porque essas dúvidas que talvez sejam causadas pelas opiniões de terceiros, ela só realmente tem impacto se você não tem um equilíbrio muito bem estabelecido entre as duas pessoas, tá bom?
Mas eu acho também que, de certa forma, essas cartas estão só... acho que dando mais ferramentas para vocês lidarem melhor com a vida, porque eu acho que, no geral, a vida tem se estabilizado mais nos últimos tempos para vocês. Eu não vejo, apesar do Cavaleiro de Espadas, e o problema dele é um problema, assim, de não saber falar, apesar disso, eu não vejo problemas no jogo de vocês. Ou seja, vocês estão vivendo, sim, um momento muito mais estável do que antes. Muito melhor, muito mais gratificante, sabe? Acho que também, especialmente com vocês mesmos, mas também existe a grande possibilidade de vocês estarem vivendo isso com alguém. Mas talvez, tipo, é uma diferença grande de um passado que não era lá muito bom. Ao mesmo tempo que, apesar de vocês já terem conquistado muitas coisas, é só mais ou menos o começo. Tá bom, pessoal? Essa era a pequena leiturinha de vocês para os ascendentes em Câncer. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima leitura, pessoal. Tchau, tchau.